satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice ao trimestre. Nós, sempre que encontramos um assunto que pode ser tratado dentro do tema do trimestre, nós vamos complementar com os irmãos a respeito deste tema, para crescer. O irmão pode usar esse tema numa aula da escola dominical, ou pode até num culto de doutrina, num culto de ensino. Longe de nós de dizer que há qualquer insuficiência com relação ao estudo do trimestre, mas nós sempre procuramos acrescentar, contribuir com novos assuntos dentro do tema do trimestre. E neste terceiro trimestre de 2023, né, caiu aqui a revista, nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E há um tema que nós entendemos que está bem dentro desta realidade, que é o tema do sistema educacional, que hoje está dominado pelo maligno. Lembrando até que o nosso comentarista, o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, é o presidente do Conselho de Educação da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil e é o vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino, que é uma iniciativa da nossa convenção para termos uma rede de ensino dentro dos princípios bíblicos, dos princípios doutrinários das Assembleias de Deus. Então, nada mais oportuno do que nós estudarmos como um apêndice neste trimestre a respeito da educação anticristã. É uma arma que o mundo tem desenvolvido e tem se levantado contra a igreja, contra a humanidade. Através da educação anticristã, o mundo quer que as novas gerações já comecem suas vidas afastadas de Deus. Como texto áureo deste apêndice, nós escolhemos o versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Aqui Paulo alerta o seu filho na fé, Timóteo, para quê? Para guardar o depósito da fé, guardar o verdadeiro conhecimento de Deus. E não só guardar, mas ter horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A educação anticristã, ela tem por objetivo incutir na mente das novas gerações, ensinar o que é falso, o que é contrário a Deus. E como Deus é a verdade, ensinar a mentira. É por isso que a educação anticristã, ela é uma distorção do mundo com relação ao nosso entendimento e à compreensão de Deus. Porque o ensino anticristão, também chamado de ensino progressista, ele vai procurar ensinar a mentira, o erro. Ele se opõe a Deus. E isto está bem claro no próprio significado da palavra ensino, que ensino vem da palavra insignare, em latim, que quer dizer colocar as marcas, pôr as marcas. Então, ensinar é pôr as marcas.
Ensinar é pôr as características, pôr os sinais de alguém. E Deus quer que nós aprendamos com ele, porque o ensino é uma relação dialética, é ensino e aprendizagem. E Deus, Jesus, disse lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus quer que nós aprendamos com ele. Por quê? Porque ele é o mestre, ele é o ensinador por excelência. Mateus 23 e 8. Palavras de Jesus. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E lá em João 13, Jesus volta a falar neste assunto. 13:13 do Evangelho segundo João. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, ensino é por as marcas, por as características. E Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mestre é ele, o Cristo. E ele quer colocar as marcas em nós. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o ensino existe para que nós tenhamos as características de Cristo, para que sejamos conformes à imagem de Cristo. É este o propósito do ensino, para que nós sejamos mansos e humildes de coração e tenhamos descanso para as nossas almas. É por isso que eu falei da visão distorcida do mundo, porque o mundo ele não quer que nós tenhamos as marcas de Cristo, as características de Cristo, e nos tornemos imagem de Deus, porque Jesus é a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o que ele fez, ele quer que nós façamos. Ele quer que nós também sejamos a expressa imagem da pessoa de Deus. E que, ao final de nossas vidas, assentemos no seu trono, assim como ele se assentou no trono do seu Pai. É o que ele nos promete. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu trono, com meu Pai, no seu trono. Então, o ensino nos dá a verdadeira imagem de Deus, porque nós somos ensinados e aprendemos e passamos a ser mansos e humildes de coração, a termos a imagem de Jesus, que é expressa a imagem de Deus. Esse é o propósito do ensino, é nos dar a verdadeira imagem de Deus, que é Cristo. E é por isso que o mundo, ele não quer, de forma alguma, que nós tenhamos este ensino. Pelo contrário, ele traz o ensino progressista. Esta é a proposta do mundo, é o ensino progressista. E nós, então, iremos falar a respeito deste perigo, de mais este engano do mundo. Lembrando que cabe à igreja ensinar as nações. Jesus é o mestre e a igreja é o corpo de Cristo. Nós aqui estamos fazendo as obras de Jesus, dando prosseguimento às obras de Jesus. E por isso nós somos ensinadores. A igreja é a mestra dos povos. A igreja é quem ensina as nações, por delegação de Jesus, o mestre, por excelência. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, aqui nós temos duas vezes a palavra ensinar. No grego são duas palavras diferentes. Quando diz ide, ensinai todas as nações, é fazei discípulos de todas as nações. É o primeiro ensino. É o ensino que o escritor aos Hebreus chama de leite. Hebreus capítulo 5. Ele nos diz assim, 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite. Então, esse primeiro ensino para fazer discípulos é o leite, que o apóstolo Pedro também fala lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, esse primeiro ensino é chamado de leite, que é o primeiro alimento que se dá para alguém. Paulo também fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei. Então, esse é o primeiro alimento, o primeiro ensino. Fazer discípulos, ensinar todas as nações. Veja que está ensinando as nações, os gentios, aqueles que acabaram de se converter, os novos convertidos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Aqui não. Aqui já é o segundo ensino, que Paulo, lá em 1 Coríntios 3, chama de manjar. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. É um ensino mais substancioso. Aí eu me lembro da minha sogra, que falava que esta comida tem substância. E lá em Hebreus, capítulo 5,
o escritor aos Hebreus fala que necessitais de leite e não do sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Lemos aqui Hebreus 5, 13 e 14. Então, tem dois tipos de ensino. O leite, que Pedro chama leite racional, que é o ensino primeiro, o discipulado, para fazer discípulo. E o ensino mais profundo, o ensino substancioso, que o escritor aos Hebreus chama de sólido mantimento, ou mantimento sólido, e que Paulo chama de manjar. Mas é a igreja quem tem de ensinar. É a igreja que tem que ensinar tanto um quanto o outro. É papel da igreja. Jesus deixou para a igreja o ensino, porque só um é o mestre, que é o Cristo, e o Cristo está aqui representado pelo seu corpo, que é a igreja. E quando falamos em leite e falamos em manjar, nós vamos já para o sentido da palavra educar. O que quer dizer a palavra educar? Educar quer dizer nutrir, criar, amamentar, cultivar. E a palavra educar vem da raiz tuk, que quer dizer transportar, levar, puxar sem descontinuidade. O ensino, ele leva o ser humano para um determinado caminho. A educação conduz o homem para um determinado caminho. E Jesus disse que existem dois caminhos. Um caminho que é apertado e a porta estreita que conduz à salvação, que é Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: eu sou a porta. E o outro caminho, que é espaçoso e a porta é larga, e são muitos os que andam por ele, disse Jesus, e que vão à perdição. O ensino, ele nos leva a um caminho ou a outro. O ensino é esse transporte, é esse puxar sem descontinuidade, é esta alimentação, esta criação, esta nutrição que nos fará ir para o céu ou ir para o inferno. E nos dará a salvação ou a perdição. E aí vem a instrução. Instruir. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que é instruir? A palavra instruir quer dizer equipar, ajustar, construir, inserir uma estrutura. E o que é a estrutura? É uma construção. Então, a educação é nos levar a um caminho. A instrução é gerar uma estrutura, uma construção. E a criança deve ser construída. A criança deve ser levada a um caminho. Instrui o menino no caminho onde deve andar. E tudo isso acontece por quê? Porque, irmãos, e quando a gente fala em instrução, ainda lembrando que no hebraico, essa palavra no versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, esse verbo instruir, ele tem origem em
Sugar, é ensinar a criança a sugar. E ela suga para ter o leite. É ensinar a criança a se alimentar, a se nutrir, a crescer, a se desenvolver. E tudo isso acontece por quê, irmãos? Porque o homem não nasce sabendo. Já alguém disse que quando nós nascemos, nascemos carecas, pelados e sem dente. E essa é a grande realidade. O homem nasce para ser o administrador da criação terrena, ele tem domínio sobre todos os animais, mas ele não nasce sabendo. Parece que é uma compensação que Deus dá. Os filhotes, os animais irracionais, eles já nascem e já andam. Né? Eu sempre já falei aqui algumas vezes naquela cena que eu gravo sempre de um programa na infância, do nascimento de uma girafa. Como a girafinha já tem que caiu ali e já tem que saber andar até passar toda ali aquela distância do pescoço da mãe para poder ser lambida pela mãe. Tem que saber nascer sabendo andar. O homem não nasce sabendo andar. O homem nasce totalmente dependente dos seus pais, porque ele precisa ser educado. Ele precisa aprender. Jesus foi assim. Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus nasceu completamente dependente, porque ele se fez homem. E como homem, ele nasceu sem cabelo, pelado e sem dente, sentindo frio, precisando ser envolto em panos e deitado numa manjedoura. E precisou ser educado. Capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus precisou aprender. Ele precisou aprender. Embora fosse Deus, ele se fez homem e precisou ser educado. Porque os homens não nascem sabendo. Eles precisam ser educados. E daí a importância do sistema educacional, da importância da educação. E por isso que Jesus disse para a igreja que ela deveria ensinar as nações e ensinar a guardar todas as coisas que ele havia mandado. A tarefa ensinadora, educadora da igreja é fundamental, porque o ser humano precisa ser ensinado, precisa aprender. E este ensino precisa ser dado de forma a que as marcas de Cristo sejam imprimidas no caráter do ser humano, na maneira de viver do ser humano. A educação, ela nos traz a maneira de viver neste mundo. É pela educação que nós aprendemos como se vive nesse mundo, o modo de viver neste mundo. Pedro nos fala disso. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos
pais. Nós adquirimos, através dos nossos pais, uma maneira de viver. Pedro diz aqui que são os nossos pais que, por tradição, eles nos dão a maneira de viver. Isto é educação. A educação nos mostra o modo de viver. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse crescimento era fruto, primeiro, crescimento físico, biológico, estatura. Em sabedoria, o conhecimento, a convivência com o próximo, a convivência conforme as regras da sociedade, isso imprimido pelos pais. O crescimento físico-biológico é dado pela natureza, o crescimento social é dado pelos pais. Veja que Jesus aprendeu com José o ofício da carpintaria. Ele é chamado lá em Nazaré, quando ele vai pregar já no seu ministério público, como carpinteiro, filho do carpinteiro. Ele aprendeu com o seu pai o ofício de carpintaria. Aprendeu. Os pais ensinam a maneira de viver. E ele crescia em graça, é o crescimento com Deus. É o ensino a respeito de Deus. Sendo ele Deus, enquanto o homem, ele aprendeu a obediência. Então, nós vemos aqui a educação, que envolve a questão biológica, física, que envolve a questão social, que envolve a questão espiritual. E quem deve transmitir este conhecimento? Em primeiro lugar, os nossos pais. São eles os primeiros educadores. O que diz o texto que lemos em Provérbios: instrui o menino no caminho em que deve andar, e jamais se esquecerá dele. E quando envelhecer, não se esquecerá dele. São os pais os primeiros educadores. Eles são os primeiros a nutrir, a ensinar como a pessoa deve sobreviver, deve viver e conviver na terra. O homem não nasce sabendo e ele precisa aprender com os pais. Os pais é quem deve ensinar os filhos em primeiro lugar. Caim e Abel nós vemos adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Quem os ensinou? Seus pais. Sete, assim que teve o seu filho Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Ele ensinou o seu filho. Ele começou a invocar o nome do Senhor justamente quando nasce o seu filho. Por quê? Porque ele foi ensinar o seu filho. E essa linhagem de Sete foi chamada de filhos de Deus, lá no começo do capítulo 6 de Gênesis. Por quê? Porque aprenderam a adorar a Deus. Porque foram ensinados geração após geração. É verdade que na quinta geração, com Jared, cujo nome significa queda, eles abandonaram o ensino, se misturaram com as demais linhagens e o resultado foi o dilúvio. Mas veja que Noé ensinou seus filhos e por isso eles creram em Deus e entraram na arca com suas mulheres e escaparam do juízo divino. Abraão ensinou a Isaac. Isaac ensinou a Jaú e a Jacó e Esaú. Jacó já não foi um bom professor, mas ensinou algo aos seus filhos.
E em Israel veio a ordem de Deus para que os pais ensinassem os filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E isso é repetido em Deuteronômio 11 e 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O ensino, a educação é tarefa primeira dos pais. São os pais que devem ensinar os seus filhos. E Jesus crescia em graça, em estatura, em sabedoria para com Deus e os homens em casa. Porque o versículo eu li, Lucas 2 e 52, mas leiamos o versículo anterior, Lucas 2 e 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Foi em casa que Jesus foi educado. Foi em casa que Jesus aprendeu o ofício da carpintaria. Mas isso era em Israel? Não, continua na igreja. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Versículo 5, desculpe. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E o capítulo 3, versículo 15 desta mesma carta. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo foi o grande homem de Deus que foi. Por quê? Porque foi ensinado em casa pela sua mãe Eunice, pela sua avó Loide. E olha que o pai de Timóteo era grego, não era crente. A nossa declaração de fé, no capítulo 24, sobre a família, quando fala do pai, mãe e filhos, no item 2, lá na página 205. O pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família. E a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. E tudo isso com base bíblica. Sustentar. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 1 Coríntios 12 e 14. Ainda de noite se levante e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Provérbios 31 e 15. Formar, que isso tem a ver aqui com a educação. Formar. E as intimarás a teus filhos, e elas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, como nós já lemos em Deuteronômio 6 e 7, e também 11 e 19.
disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente, que é Provérbios 22:6. Não é papel dos pais a educação. Eles são os primeiros educadores. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje? Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos uma mentalidade do mundo que invade a mente dos crentes, dizendo que a tarefa da educação é do Estado. É o Estado, o poder público, quem deve educar as crianças. Isso é uma mentira. A educação é tarefa da família. É a família quem deve educar as crianças, os filhos, os primeiros educadores. Não vamos confundir formação com informação. A escola, ela informa, ela traz informações e complementa a formação. Mas a formação, ela é feita em casa. São os pais quem devem formar os filhos. São os pais quem devem dar os valores, a maneira de viver para os filhos. Tanto é que a psicologia diz que o caráter do ser humano é formado aos 3 anos de idade. Ou seja, é a tenra educação, na tenra idade, que forma o caráter das pessoas. E vemos aqui o valor desta educação e como ela imprime as marcas. O caráter são as características morais e espirituais da pessoa, as marcas da pessoa. Eu ensino. Eu não disse que ensino é colocar as marcas, formar o caráter. Isto é na tenra idade. E um exemplo bíblico que nós temos do valor deste ensino é na vida de Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó. Foi instruído em toda a ciência do Egito. O que nos diz Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ele foi informado, instruído na escola do Egito, a melhor escola, porque ele era filho da filha de Faraó. Mas o que nos diz o texto bíblico? Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele foi criado na sua primeira infância, nos seus primeiros anos, provavelmente até o desmame, isso por volta de 2, 3 anos, por sua mãe Joquebede. E Joquebede transmitiu a Moisés os valores do povo de Deus, as promessas de Abraão, Isaque e Jacó, a promessa da terra prometida. E Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado.
a educação que ele teve na sua primeira infância superou toda a instrução que ele teve do Egito. Instrui o menino no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se esquecerá dele. A educação deve ser feita pelos pais. Mas vem o mundo e coloca a ideia na cabeça das pessoas de que a educação é feita pelo Estado, pelo poder público. E eu cansei de ouvir depoimentos de professores, irmãos nossos, e até pessoas incrédulas que são professoras, de como isso está arraigado na mente das pessoas. Houve um episódio em que o professor chamou os pais para dizer, olha, vocês têm que ensinar seus filhos de que ele não pode ficar andando em cima das carteiras, não pode ficar andando em cima da mesa, ficando em cima da mesa. Você tem que ensinar seu filho de que carteira você tem que sentar, na mesa você tem que sentar. E os pais tiveram a pachorra de dizer, não, quem tem que ensinar isso é a senhora. A gente paga a senhora pelos impostos para a senhora ensinar isso. Não, meu amigo, professor não é pago com os nossos impostos para educar as nossas crianças. Eles estão ali para informar, não para formar. A educação formadora é dada pelos pais. São eles que devem ensinar a maneira de viver. É verdade que a educação dos pais ela traz elementos pecaminosos, porque nós temos a natureza pecaminosa. Veja que Pedro fala da vã maneira de viver que pela tradição recebestes dos vossos pais. Nós temos de ensinar, e o ensino ele vem distorcido por causa da nossa natureza pecaminosa. Logicamente, quando os pais são servos de Deus, eles são novas criaturas e eles ensinam conforme a igreja deve ensinar. Porque o ensino da igreja é o ensino puro, é o ensino das novas criaturas. Porque é o ensino de pessoas que foram resgatadas da vã maneira de viver. Mas são os pais que devem ensinar. Ainda que haja um ensino distorcido, esse ensino traz os valores, porque a família foi criada por Deus. E é na família que nós temos o afeto, a sensibilidade, a emoção, o amor. É na família que nós aprendemos a viver e a conviver, a amar o próximo e a amar a Deus. É na família que nós aprendemos os valores que mantêm uma sociedade em pé. E ao longo da história da humanidade, toda vez que uma civilização tinha sua família estruturada, ela persistia. Todas as civilizações ruíram porque as famílias ruíram. Outro dia eu vi até uma palestra de uma pessoa mostrando como a civilização romana ruiu. E ela ruiu por quê? Porque as famílias romanas ruíram. De um determinado momento para frente da história de Roma, houve uma total devassidão. Veja que eles eram pagãos e, mesmo assim, havia ainda um resquício de moralidade. Mas quando isso se perdeu totalmente, a civilização romana ruiu, desabou. Porque as famílias romanas desabou. Então, tenhamos isto em mente. E o diabo sabe isso. E é por isso que ele luta para que os pais não eduquem seus filhos. Ele quer que o Estado cuide das crianças. O Estado assuma a educação das crianças. Já Platão, filósofo grego lá
do século IV a.C., ele dizia que ele defendia que a educação fosse dada pela cidade, porque se a cidade educasse as crianças seriam da forma como a cidade quisesse. Ele considerava o poder dos pais sobre os filhos uma ameaça ao domínio do governo da cidade. E a ideia de que a educação é do Estado é uma ideia de uma sociedade totalitária. O que é uma sociedade totalitária? É uma sociedade em que o Estado tem o controle total da vida dos indivíduos. Todo regime totalitário, toda ideologia totalitária quer que o Estado tome conta da educação. Por quê? Porque aí você terá as novas gerações fazendo os desejos e tendo os valores de quem está no governo. Não nos esqueçamos. Os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, quem lutou contra os aliados, já que o exército alemão estava praticamente dizimado, foram os jovens, a chamada juventude hitlerista. Eram eles que defenderam Berlim durante os últimos meses, porque foram jovens que foram doutrinados nas escolas com a ideologia nazista. E eles davam as suas vidas por Adolf Hitler. Lenin, o líder da Revolução Russa, o primeiro líder comunista da União Soviética, ele dizia: deem-me as crianças, e em 4 anos eu os terei colocado as sementes revolucionárias que nunca mais lhes serão tiradas. Essa é a ideia. O diabo quer controlar e controla o sistema educacional, porque nós sabemos hoje que o Estado, o poder público, ele faz parte daquele sistema que eu já disse para os irmãos, que é o sistema gentílico, sistema rebelde contra Deus. Babilônia. É Babilônia. Que daqui a pouco terá o anticristo aí reinando. Entregar as escolas, entregar os nossos filhos às escolas para que elas eduquem os nossos filhos é entregá-los à Babilônia, é entregá-los ao diabo, para que eles sejam doutrinados nos valores do mundo, para que eles se rebelem contra a palavra de Deus. O sistema educacional, ele está nas mãos de Babilônia. E quando eu vejo pais cristãos que trabalham os dois, pai e mãe, e colocam sua criancinha bebê numa creche do sistema público, estão colocando ali as crianças para serem ensinadas não no caminho que devem andar, mas ensinadas no mundo, no pecado, no anticristianismo, porque o sistema educacional ele é voltado contra a palavra de Deus. É um sistema anticristão. Qual foi a luta de Margaret O'Hara na década de 60 nos Estados Unidos? Ela era líder de um grupo ateísta e ela foi até a Suprema Corte dos Estados Unidos e conseguiu, da Suprema Corte Americana, a proibição de se fazer orações e de se ler a Bíblia nas escolas públicas americanas. A filha de Billy Graham, entrevistada lá em 2001, quando houve aquele atentado às Torres Gêmeas
do World Trade Center, lá em Nova York. Perguntaram para ela como é que podia acontecer uma coisa dessa, como é que a América estava naquela situação. Ela disse: o que vocês queriam depois que foram retiradas das escolas a possibilidade de se fazer oração e de se ler a Bíblia? As novas gerações foram afastadas de Deus, foram proibidas de ouvir a palavra de Deus, de falar com Deus. E o resultado que nós temos hoje é esta sociedade, 20 anos depois, 30 anos depois, onde há tiroteios nas escolas, onde há assassinatos em massa, onde há atos terroristas, onde há toda sorte de mazelas. Por quê? Porque as crianças foram ensinadas nos princípios contrários à palavra de Deus. É isso que acontece. Quando nós abrimos mão da educação dos nossos filhos e as entregamos ao Estado, que está em mãos anticristãs, nós estamos entregando os nossos filhos para o ensino mundano, para o ensino anticristão. Estamos entregando os nossos filhos nas mãos do diabo, que é o príncipe deste mundo, que é o Deus deste século. Estamos fazendo exatamente o que Paulo diz para não fazermos lá em Efésios 4:27. O que diz Paulo em Efésios 4:27? Não deis lugar ao diabo. Nós estamos dando o lugar ao diabo. Por quê? Porque estamos entregando os nossos filhos para que a escola eduque, para que a creche eduque. E a creche e a escola estão dominadas pelo mundo, pelo anticristianismo. Isto tem sido denunciado em nosso país há muitos anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ganhou projeção quando era deputado federal, justamente por denunciar o kit gay nas escolas. A hoje senadora e que foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a nossa irmã Damares Alves, ganhou projeção quando era assessora parlamentar e passou a divulgar as loucuras que eram feitas no Ministério da Educação, a depravação que se ensinava às crianças e que se volta a ensinar agora. Aliás, no governo anterior, a dificuldade que se teve diante de todo o aparelhamento do Ministério da Educação para se retirar estas coisas. O procurador da República, nosso irmão também, Guilherme Shelby, quanto ele tem ensinado os pais a se voltarem contra estas medidas abusivas e que muitas vezes, apesar da legislação já estar sendo amoldada a estas coisas, ainda são ilegais em muitos casos. Por que isso? Porque estamos entregando a educação na tenra idade ao Estado, à Babilônia. Isso não pode ser. Nós temos que educar os nossos filhos. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Veja que é no caminho. E aí tem um primeiro grande problema. É que os pais não têm testemunho para dar. Os pais também não estão servindo a Deus como devia. Porque você tem que instruir no caminho. O texto bíblico diz que primeiro as palavras têm que estar no nosso coração para que nós possamos transmiti-las a nossos filhos. Nós precisamos ser exemplo. Precisamos ter aprendido com Jesus para poder ensinar os nossos filhos. Se fomos ensinados e somos conformes à imagem de Jesus, somos verdadeiros cristãos,
Ter cristão quer dizer pequeno Cristo, parecido com Cristo. E veja que lá, a primeira vez que surgiu a palavra cristão foi em Antioquia, que é o primeiro lugar onde nós vemos o discipulado. Porque, como eram gentios, não conheciam as Escrituras, Barnabé trouxe Saulo e eles, durante todo um ano, ensinaram a palavra aos discípulos. E eles passaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque o ensino trouxe para eles a marca de Cristo, o caráter de Cristo. E eles passaram a ser chamados pequenos cristos, cristãos. Mas é preciso que nós, se somos cristãos, nós temos que fazer como Cristo. Jesus disse, como eu vos ensinei, fazei vocês também. Por quê? Porque ele fazia assim, Atos 1:1. Fez o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Eu preciso fazer para ensinar. Eu tenho que instruir no caminho. Eis uma grande dificuldade da educação doutrinária em nossos dias, da educação doméstica. Os pais não mais educam seus filhos e querem terceirizar isto para as creches e para as escolas, e creche e escola está na mão do diabo. Mas prossigamos. Depois da família, o ensino deve ser dado pela igreja. A igreja, ela deve complementar o ensino doméstico. E aqui nós entramos na questão da escola bíblica dominical. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Quando o mundo estava mudando no século XVII, aliás, século XVIII, por causa da industrialização que começou na Inglaterra, as populações estavam saindo do campo e indo para a cidade. A vida no campo é diferente da vida da cidade. A vida na cidade, as pessoas iam trabalhar nas fábricas, nas indústrias, enquanto que no campo elas moravam onde trabalhavam. Né? Trabalhavam no campo, na roça, e ali toda a família reunida trabalhava onde morava. Havia uma convivência entre elas. Elas desfrutavam de momentos em comum, que é o que o texto bíblico fala. Ensinando, levantando, andando pelo caminho. A família convivia e a educação era feita em casa. Agora, na cidade, as pessoas iam para as fábricas e, no início, trabalhavam todos, até as crianças. E na fábrica não se tem tempo para se conversar, não se tem tempo para trocar experiências. O trabalho é diferenciado. E havia, então, a quebra da convivência entre as famílias. Até porque nem sempre as famílias trabalhavam no mesmo lugar. E sem tempo, inclusive, de jornada de trabalho. Hoje a jornada de trabalho é 8 horas, e naquele tempo eram 16, 17, 18 horas. As pessoas só tinham os domingo para descansar. Então, isso quebrou a educação doméstica. Mas o Senhor, que vela pelo seu povo, ele inspira aí o Robert Hicks, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, e ele cria a escola dominical, onde aos domingos ele começa a ensinar as crianças a ler, escrever, fazer conta e a ensinar a palavra de Deus. A escola dominical veio para suprir a ausência da educação doméstica, que naquele momento era inviável. Hoje já não é tão inviável assim, porque tem jornada de trabalho, criança não trabalha também. Mas Deus trouxe, e em pouco tempo, a escola dominical, que começou na Inglaterra, se disseminou por Estados Unidos, enfim, por todos os países. Foi a forma como Deus trouxe para que houvesse a educação, segundo os princípios bíblicos.
Mas o diabo agiu também. E em pouco tempo, a escola dominical foi sequestrada pelo Estado. E na mesma Inglaterra, baseada na escola dominical, se criou o sistema público de ensino. Saiu o ensino das igrejas aos domingos para ser todos os dias nas escolas controladas pelo governo. E a escola dominical virou apenas escola bíblica dominical. A igreja passou a ensinar apenas a palavra de Deus, não mais ensinar as matérias seculares. E pouco tempo depois, nas escolas públicas, se proibiu o estudo da Bíblia, se proibiu as orações, se proibiram as orações, se proibiu o ensino religioso, porque o Estado é laico, se introduziu os ensinos contrários à palavra de Deus, como o evolucionismo, as teorias materialistas marxistas e assim por diante. E a igreja continua estudando a escola bíblica dominical, esquecida de que ela tem que ensinar a palavra de Deus, sim, mas tem também que retirar as mentiras que são ensinadas nas escolas. A Bíblia, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não é o que Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 3:15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E ainda escrevendo a Timóteo, Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A igreja precisa ter horror a esses falsos ensinos que são ministrados nas escolas. Então, cabe à igreja voltar à escola dominical. A escola dominical virou escola bíblica dominical. Não vamos deixar de ensinar a palavra, até porque não é ensinada nas escolas. Mas precisamos também, nas nossas igrejas, ensinarmos a verdade. Mostrarmos aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, as mentiras que são ensinadas nas escolas, a começar do evolucionismo, a começar da ideologia de gênero, a começar das filosofias marxistas. É preciso que nós ensinemos os nossos filhos a verdade, que nós ensinemos a verdadeira ciência. E para isso a igreja precisa ou organizar um sistema educacional confessional, formar escolas, ou formar um sistema ou criar um sistema informal, uma espécie de homeschooling, de escola em casa, que não seria em casa, seria na igreja, uma espécie de reforço, uma espécie de ensino, como foi o que fez lá o profeta Eliseu, né? Que jogou farinha naquela comida que tinha veneno para tirar o veneno da panela. A igreja precisa se mobilizar numa rede formal ou informal para ensinar a verdade às suas crianças, aos seus adolescentes e aos seus jovens. E aqui nós devemos lembrar aquela feliz iniciativa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de criar a Secretaria de Alfabetização,
que foi conduzida durante os 4 anos do governo pelo senhor Carlos Nadalim. E o Carlos Nadalim ele já tinha um trabalho interessante de alfabetização, por isso que ele foi chamado. E ele continua com esse trabalho. E ele criou, inclusive, aplicativos e programas de alfabetização das crianças e de leitura entre pais e filhos. E esses aplicativos estão aí, e esses programas estão aí. O próprio Nadalim, ele já era de uma organização e continua fazendo efeito. Precisamos usar estas coisas para ensinar as nossas crianças a ler direito, porque uma das coisas, e eu vou falar daqui a pouco, uma das coisas que esse ensino maldoso faz é alfabetizar errado as crianças. Hoje nós temos crianças que saem do ensino fundamental analfabetas. E já foi mostrado que na universidade, metade, pelo menos, dos universitários são analfabetos funcionais. Quer dizer, eles não entendem o que leem. Lembrando que a população em todos os países que é mais alfabetizada funcionalmente são os crentes, porque eles leem a Bíblia e entendem o que a Bíblia está falando. Então, irmãos, é isso que a igreja precisa fazer. Essa iniciativa da Rede Assembleiana de Ensino é nesse sentido. Precisa a igreja se mobilizar, principalmente nos dias de hoje, onde vai ser difícil nós termos um ensino religioso confessional. O sistema educacional confessional vão criar muitas dificuldades para isso. Devemos investir num homeschooling informal, até porque também a lei do homeschooling não passa, não conseguiu ser passada no governo passado, muito menos nesse. É preciso nós instruirmos nossos filhos na verdade, tirando as mentiras que estão aí no sistema educacional. E, nesse aspecto, lembrar que o Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, em votação apertada, é verdade, mas disse que é constitucional o ensino religioso confessional. Ou seja, os pais podem pedir para que haja ensino religioso nas escolas públicas, o ensino é facultativo, e as igrejas podem fornecer professores às suas expensas, lógico, para que possam ensinar os seus filhos. No Rio de Janeiro, iniciativa do ex-governador Antony Garotinho, e tentaram derrubar essa lei lá no Supremo, não conseguiram. Né? Coloca professores, inclusive, pagos pelo Estado, para ensinar o ensino religioso confessional. Aqui em São Paulo, lamentavelmente, foi aprovada uma lei aí, dita de liberdade religiosa, pelo ex-governador João Dória, que proíbe esse ensino religioso confessional nas escolas públicas de São Paulo. Uma lei inconstitucional. Senhores deputados estaduais de São Paulo, derrubem esta lei, que ela é inconstitucional, vai contra o julgado do Supremo. Precisamos mudar esta lei para permitir que os nossos filhos possam ter, durante a semana na escola, um ensino bíblico. Não só na escola dominical. Porque, irmãos, são, como dizia o saudoso irmão João Barateiro, que assistia às nossas aulas, lá no estudo dos professores, ele mesmo professor de escola dominical. Não adianta você ter 2 horas de escola bíblica dominical para a criança se ela tem 166 horas de ensino doutrinário diabólico no resto do tempo da semana. É preciso que nós nos mobilizemos nesse sentido. Retirar das mãos do diabo a educação dos nossos filhos. E é nesse sentido que nós vamos falar agora sobre o que é o ensino progressista. O que é o ensino progressista? E eu fui aqui, procurando na internet, eu descobri um trabalho
não sei se de conclusão de curso, ou de mestrado, parece que era de conclusão de curso, de um pedagogo, onde ele tratava justamente sobre a educação progressista. O senhor Ivan Pereira da Silva Sobrinho, no seu trabalho, ele diz que educação progressista é aquela que considera o indivíduo como ser que constrói a sua própria história. A sua metodologia consiste no desenvolvimento de atividades de ensino que consideram o aluno como centro do processo ensino-aprendizagem. Então, nessa definição de educação ou ensino progressista, nós já vemos qual é a origem desse ensino progressista. Veja que o homem é o construtor da sua própria história. E o aluno é o centro do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, o ensino progressista parte da ideia de que o homem é o centro de tudo. É o construtor da sua própria história. Essa história é velha. Gênesis 3 e 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A educação progressista diz que o homem é o centro. A educação é eu me construir. Eu, por minhas próprias forças, chegar ao conhecimento, ao desenvolvimento. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O ensino progressista é todo ele baseado na mentira satânica, da independência de Deus. É por isso que tem que tirar Deus da escola, é por isso que tem que tirar a oração, tirar a Bíblia, tirar todo mundo da escola, tirar tudo que é de Deus da escola. É o homem que se guia, é o homem que cresce por sua própria conta. É ele que aprende por si mesmo, porque ele é livre, consciente e sabe o que é bom para ele, para si. Segundo o senhor Ivan Pereira da Silva Sobrinho, a educação progressista ela é baseada em 3 vertentes. Tem 3 pilares. A pedagogia libertadora de Paulo Freire, a pedagogia libertária dos defensores da autogestão educacional e a pedagogia crítico-social. São esses 3 pilares que já mostram que, na verdade, nós temos um pilar, que é o pilar comunista, socialista, marxista. Porque Paulo Freire é marxista, os anarquistas não são marxistas, mas surgiram juntamente com os marxistas, têm alguns pontos em comum, e a pedagogia crítico-social ela foi desenvolvida por marxistas da chamada Escola de Frankfurt, que criaram o chamado marxismo cultural. Ou seja, a educação progressista, o ensino progressista, tem sua raiz no pensamento de Karl Marx, que era um ateu e um materialista. Então, daí você já vem a ideia anticristã que está baseada nesse ensino progressista, que é o ensino que é usado hoje nas nossas escolas. Não nos esqueçamos que Paulo Freire é o patrono da educação nacional. Não nos esqueçamos que o atual governo faz questão de dizer que se baseia em Paulo Freire para dirigir a educação do nosso país. E Paulo Freire, ele defende o quê? Ele defende que a missão do professor é ensinar o seu aluno a pensar certo. Então, o professor existe para fazer o aluno pensar certo. E o que é pensar certo?
Paulo Freire diz: é ter disponibilidade ao risco, é a aceitação do novo, é a utilização de um critério para a recusa do velho. Então, aqui a gente já vê a ideia revolucionária. Tudo que existe está errado. Tudo que existe tem que ser mudado. E pensar certo é querer mudar, é fazer o novo, é recusar o velho. Então, o ensino progressista é revolucionário, é rebelde. Tudo que existe não presta. Eu tenho que criar um novo. Ora, isso é ser contra Deus. Porque o que existe, a ordem estabelecida é a ordem divina. Ah, mas existe injustiça social. É o pecado que gera justiça social. O pecado está errado. Eu tenho que servir a Deus. Que Deus não muda. A verdade existe. No meio dos elementos pecaminosos, eu tenho que descobrir a verdade. Eu tenho que aprender com Cristo. Cristo é a verdade. O Cristo é o mestre. E em Cristo eu serei as coisas novas. Não recusar o velho. Porque a pedagogia de Paulo Freire é essa, é a pedagogia do oprimido. Paulo Freire, ele parte da concepção marxista de que o mundo, a sociedade é uma opressão em que existem os dominadores e os dominados. E eu preciso, então, derrubar os dominadores, fazer a revolução, ser contra tudo que está aí. É ser rebelde. O ensino progressista quer nos transformar num rebelde. Ora, se eu sou um revolucionário, um rebelde, eu não tenho a imagem de Cristo, que ele é obediente, ele aprendeu a obediência e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu, aprendendo com Cristo, eu vou ser manso e humilde de coração, para ter descanso na minha alma. Aprendendo a ser rebelde, a ser revolucionário, a querer o novo, a estar disposto ao risco, a recusar o velho, eu estou aprendendo com o diabo, que foi o primeiro rebelde. O ensino progressista, já nessa primeira versão, que é a pedagogia de Paulo Freire, nos mostra que ensina alguém a ser rebelde, a ser filho do diabo. Segunda coisa, Ivan Pereira da Silva Filho, da Silva Sobrinho, diz que a segunda vertente da educação progressista é a pedagogia libertária. O que é a pedagogia libertária? É a pedagogia anarquista. O que é o anarquista? O anarquista é aquele que entende que não pode haver governo. O governo é um mal. A autoridade é um mal. É aquele princípio. Se há governo, sou contra. O anarquista é contra o princípio do governo, é contra o princípio da autoridade. Também é antibíblico. O que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nós aqui já dissemos, o Estado está nas mãos de Babilônia. O poder público está nas mãos do diabo. Nós temos de ir contra isto. Contra o mundo, mas não contra a autoridade. Contra o diabo, mas não contra a autoridade. A autoridade é de Deus. Tanto que Jesus virá estabelecer o reino milenial. Ele vai tirar o anticristo do governo, mas o governo permanece. O problema não é o governo, são os governantes. Mas a pedagogia libertária, ela é anarquista. Ela defende que a educação deve formar homens livres e conscientes, capazes de revolucionar a sociedade. Também esse segundo pilar
defende que a educação tem que criar rebeldes, criar filhos do diabo. E o terceiro elemento da educação progressista é a pedagogia crítica, que eu disse da chamada Escola de Frankfurt, uma série de filósofos que, a partir da década de 1940, procuraram atualizar o marxismo e defender que se destruíssem os valores da sociedade. Que valores? Os valores judaico-cristãos da sociedade, os valores bíblicos da sociedade. Eles achavam que a revolução não veio, o comunismo não venceu. Por quê? Porque havia ainda os valores cristãos, os valores bíblicos atrapalhando. Então, eles vão defender a destruição dos valores. E é por isso que eles defendem que na educação você contrarie estes valores. Por isso, tirar Bíblia, tirar Deus da escola. Por isso, colocar na escola tudo que é contrário à palavra de Deus. Ideologia de gênero, liberação sexual, uso das drogas, desobediência a pais e mães. Tudo isso deve ser promovido nas escolas. Porque para que eu tenha a mudança, para que eu tenha a revolução, para que eu tenha o progresso, por isso que eles se chamam educação progressista, para que eu tenha a evolução para o novo, eu preciso destruir o velho. E para eles, a educação é um processo político para destruir. Aí, mais uma vez, você está querendo destruir a ordem estabelecida, ser rebelde. Então, a educação progressista, ela quer destruir os valores. É por isso que nós temos kit gay, é por isso que nós temos banheiro único, é por isso que nós temos todas estas mazelas que nós encontramos hoje nas escolas. Por quê? Porque nós temos que destruir os valores existentes. Então, o ensino progressista nada mais é do que formar filhos do diabo, formar rebeldes, formar pessoas que contrariem a palavra de Deus, que contrariem a Cristo, porque as Escrituras são as testemunhas de Jesus. Jesus e são as Escrituras que de mim testificam. É a falsamente chamada ciência, que se opõe a tudo que se refere a Deus. Isso é o ensino progressista. E cabe à igreja, como nós dissemos, retornar à educação doméstica, incentivar e estimular e fazer os pais se conscientizarem que são os primeiros educadores. Fazer da escola bíblica dominical uma escola dominical, ou seja, trazer para dentro da igreja os ensinos da verdade, mesmo em matérias seculares. Promover o ensino religioso confessional nas escolas. Ocupar esse espaço que o Supremo Tribunal deu para todos nós aqui no Brasil. Montar uma rede formal ou informal de ensino da verdade. E sempre ter conhecimento e divulgar todas as iniciativas que se contrapõem ao ensino progressista. Está na hora da igreja, em matéria de educação, deixar de dar lugar ao diabo. Amém.